Você sabia? Há contos que foram criados não para adormecer as crianças, mas para manter os adultos acordados. Fitcher's Bird, Fitcher's Vogel, é um dos mais sombrios, enigmáticos e sangrentos relatos reunidos pelos irmãos Grimm. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Uma história profundamente perturbadora que antecipa o horror psicológico e simbolismos ocultos típicos dos contos mais sombrios da tradição oral europeia. Fitcher's Bird, Fitcher's Vogel, Irmãos Grimm. Houve uma vez um feiticeiro que, sob forma de mendigo, ia de casa em casa pedir esmolas e raptava as moças bonitas. Ninguém sabia para onde ele as levava porque todas desapareciam sem deixar vestígios. Um dia, apresentou-se à porta de um homem que tinha 3 filhas muito bonitas. Tinha o aspecto de um pobrezinho maltrapilho, com um saco às costas, como se fosse para guardar o que recebia. Pediu a caridade de um pouco de comida e, quando a filha mais velha chegou à porta para dar-lhe um pedaço de pão, ele empurrou-a com a mão e ela pulou, sem saber como, para dentro do saco. Em seguida, a passos apressados, ele partiu, levando-a consigo para sua casa no coração da floresta espessa. Naquela casa tudo era suntuoso, e ele presenteou-a com quanto ela desejou, dizendo: "Meu tesouro, aqui comigo passarás muito bem, e poderás ter tudo o que desejares." E as coisas duraram assim alguns dias, passados os quais ele disse: "Tenho de fazer uma viagem e preciso deixar-te sozinha por algum tempo. Aqui tens as chaves da casa. Podes percorrê-la inteiramente e ver tudo o que há nela, menos, porém, o quarto que se abre com esta chavinha. Proíbo-te de lá entrares, sob pena de morte." Deu-lhe também um ovo, dizendo-lhe: "Toma muito cuidado com ele. Aconselho-te a trazê-lo sempre contigo para que não se perca, pois perdendo-o, sobrevirá uma grande desgraça." Ela pegou as chaves e o ovo, prometendo fazer tudo direito como lhe pedia. Quando ele partiu, a moça correu a inspecionar a casa de alto a baixo, examinando tudo. Os aposentos reluziam de ouro e prata, e ela, deslumbrada, confessava jamais ter visto tal magnificência. Por fim, chegou diante da porta proibida. Quis passar direto, mas a curiosidade era tanto que não lhe foi possível resistir. Olhou para a chave. Era uma chave comum. Meteu-a na fechadura, fazendo-a girar devagarinho, e a porta escancarou-se. Mas o que se lhe deparou ao entrar lá? No meio do quarto havia uma grande bacia ensanguentada, e, dentro dela, pedaços de cadáveres esquartejados. Ao lado havia um cepo, em cima do qual estava a machadinha reluzente. Ao ver isso, sentiu tal pavor que o ovo lhe escapou da mão, indo cair dentro da bacia. Mais que depressa, apanhou-o. Tentou limpar o sangue de que se manchara, mas é em vão. Por mais que esfregasse e raspasse, o sangue voltava a coaparecer e não conseguiu limpá-lo. Pouco depois, o feiticeiro regressou da viagem e a primeira coisa que pediu foi a chave e o ovo. Ela, tremendo como vara verde, entregou-lhes. Vendo as manchas vermelhas no ovo, ele percebeu que havia entrado no quarto sangrento. Então disse: "Entraste lá contra a minha vontade. Agora voltarás a entrar lá contra a tua vontade. Tua vida chegou ao fim." Atirou-a ao chão, arrastou-a até lá pelos cabelos, decapitou-a no cepo, esquartejou-a, deixando que o sangue escorresse pelo chão. Depois jogou seus pedaços dentro da bacia, junto com os demais que lá estavam. "Agora vou buscar a segunda", disse ele. Transformou-se em mendigo e tornou a apresentar-se diante da porta, pedindo esmola. A segunda filha levou-lhe um pedaço de pão. Dela também se apoderou com um simples toque da mão e levou-a embora. E esta acabou como a irmã. Deixou-se vencer pela curiosidade, abriu o quarto sangrento para ver o que continha, e à volta do feiticeiro, teve de pagar com a vida a curiosidade. Ele então foi buscar a terceira, mas esta era esperta e astuciosa. Assim que o feiticeiro partiu, após ter-lhe entregue as chaves e o ovo, ela, antes de mais nada, guardou o ovo em lugar seguro
e só depois visitou a casa de cima a baixo, abrindo também a porta proibida. Ah, o que viu lá dentro? As suas queridas irmãs esquartejadas e os pedaços delas dentro da bacia. Recolheu cuidadosamente todos os membros, juntando-os um por um bem direitinho, cabeça, tronco, braços e pernas, os quais, uma vez recompostos, começaram a mover-se e reviver. Daí a pouco, as duas irmãs abriam os olhos ressuscitadas. Numa alegria imensa, abraçaram-se e beijaram-se muito felizes. Quando o feiticeiro regressou, pediu logo as chaves e o ovo. Não descobrindo nele sinal algum de sangue, disse: "Superaste bem a prova, por isso serás minha esposa." Agora, porém, ele já não tinha mais nenhum poder sobre ela, e devia fazer tudo o que ela quisesse. Ela então respondeu: "Está bem. Antes, porém, tens de levar um cesto cheio de ouro a meus pais, mas deves carregá-lo tu mesmo nas costas. Enquanto isso, eu providenciarei tudo para ti na festa." Depois correu para um quartinho onde havia ocultado as irmãs e disse-lhes: "Chegou o momento de vos salvar. Aquele malvado vos levará mesmo para casa. Mas, assim que chegardes, mandai-me socorro." Mandou que entrassem no cesto e cobriu-as bem, espalhando por cima o ouro de maneira que ficassem escondidas aos olhares dos outros. Depois chamou o feiticeiro e disse: "Agora leva o cesto, mas eu ficarei olhando da minha janela a ver se paras no caminho para descansar." O feiticeiro colocou o cesto nas costas e pôs-se a caminho, mas o cesto pesava tanto que o suor lhe corria do rosto. Então sentou-se para descansar um pouco, mas uma das moças gritou de dentro do cesto: "Estou olhando da minha janelinha e vejo que descansas. Vai andando depressa." Julgando que fosse a noiva quem assim falava, ele pôs-se a andar depressa. Quis sentar-se uma segunda vez, mas a moça gritou novamente: "Estou olhando da minha janelinha e vejo que descansas. Vai andando depressa." Cada vez que parava, a moça gritava-lhe a mesma coisa e ele foi obrigado a ir para diante até que, gemendo e sem fôlego, entregou o cesto com o ouro e com as duas moças na casa de seus pais. Enquanto isso, a noiva preparava a festa de bodas e mandou convidar os amigos do feiticeiro. Depois pegou uma caveira com seu riso de escárnio, enfeitou-a bem, colocou-lhe uma grinalda de flores e encostou-a à janelinha como se estivesse olhando para fora. Quando tudo ficou pronto, meteu-se dentro de um barrilete de mel, cortou um acolchoado e enrolou-se em penas, ficando assim parecida a um estranho pássaro que ninguém poderia reconhecer. Saiu de casa e no caminho encontrou parte dos convidados que lhe perguntaram: "De onde vens, estranho pássaro?" "De um ninho de plumas eu saio." "Que faz lá a bela noivinha?" De alto a baixo varreu a casinha, agora espera o noivo na janelinha. Por fim encontrou o noivo, que lentamente vinha voltando, e como os outros também perguntou: "De onde vens?" "Estranho pássaro?" "De um ninho de plumas eu saio." "Que faz lá a bela noivinha?" De alto a baixo varreu a casinha, agora espera o noivo na janelinha. O noivo olhou para cima e viu a caveira toda enfeitada. Pensando que fosse a noiva, acenou-lhe amavelmente. Mas tinha apenas entrado em casa com os convidados quando chegaram os parentes e irmãos da noiva, enviados em seu auxílio. Trancaram todas as portas para que não fugisse ninguém e atearam fogo à casa, de modo que o feiticeiro com toda a sua gentalha acabaram queimados vivos dentro dela. Fitcher's Bird, Fitcher's Vogel, dos irmãos Grimm, não tenha uma origem direta comprovada em um evento ou personagem histórico específico, ele está profundamente enraizado em tradições folclóricas antigas da Europa, especialmente nas lendas de noivas raptadas, provações macabras e o arquétipo de um serial killer encantador. Muitas vezes o conto é associado à lenda de Barba Azul, mas vai além. Enquanto Barba Azul pune por curiosidade, Fitcher manipula, distorce simbolicamente e mata por controle. O ovo ensanguentado seria um símbolo de impureza, culpa e a marca indelével da transgressão feminina em um mundo onde o castigo era sempre desproporcional à dúvida.
A casa, repleta de portas, evoca o inconsciente feminino sendo explorado, com o quarto proibido representando o trauma, o tabu, a verdade que a mulher não deve saber. E quando ela descobre, é punida. Mas a terceira irmã desafia a estrutura. Ela planeja, cura e escapa. Seu disfarce grotesco, meio animal, é libertador. Ela não se esconde de sua monstruosidade, mas a veste como armadura. Features Bird, Features Vogel, por Irmãos Grimm. E você? O que achou da verdadeira história deste belo conto infantil? Deixe sua resposta nos comentários. Até a próxima!